que eu devo vestir ao acompanhar um político no mandato ou no período de campanha? Essa é uma dúvida que passa na cabeça de assessores, de consultores e pessoas que acompanham o político de uma maneira geral. Será que existe um código visual? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Vem comigo! Confia na tia da estratégia parlamentar. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Gisele Metter e atuo com políticos e assessores há mais de 7 anos. E toda vez eu tenho que responder essa pergunta, principalmente em período de campanha. Gisele, o que eu devo usar no período de campanha? Será que tem algum dress code? Que tipo de roupa você utiliza para atender como consultora os políticos no período de campanha ou de repente em algum evento do mandato? E aí eu quero te explicar o que eu faço, como eu penso, para você também, ou o que você também pode pensar e fazer para não errar. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que o assessor, ele é o coadjuvante, o político é o protagonista. Então tenha isso em mente, que só isso você já não vai errar. Então, você é coadjuvante, você não está ali para brilhar, você está ali para fazer um papel secundário, você está ali para não ser visto. Então, primeiro passo, eu acho que se você tiver isso em mente, fica muito mais fácil de você saber lidar com a situação. O protagonista é o político sempre, inclusive você tem que cuidar. Tá com uma gravata torta, tá com uma camisa ali que você pode dar uma ajustada, avisar ele, questão de paletó e tal. Então você também tem essa função de manter ali o código visual do político, porque se existe um código visual para você, do político também, dentro, claro, de toda a persona ali que ele criou em torno dele. Então isso também você tem que levar em consideração. Tendo isso em vista, que você é um coadjuvante, você tem que avaliar qual é o nível de formalidade que o político construiu em torno da imagem dele. Então esse é o segundo ponto que você também tem que ver. Então o que você tem que pensar é que você tem que sempre estar um degrau abaixo do político. Então imagina, se ele não é um político extremamente formal, não faz sentido você como assessor tá um degrau acima, tá muito mais formal do que o político, não pega bem. Então busque sempre, o político tá aqui, você vai estar com o seu código visual, com a sua vestimenta, sempre um degrau abaixo do político, porque você não pode se sobressair. Então, muito cuidado em relação a isso. Nunca esteja mais formal do que o político. Terceira coisa, você tem que saber quais são as atividades. Qual é o seu papel? Você precisa andar bastante, você precisa se movimentar, você precisa abaixar, você precisa de conforto ou você precisa de certa formalidade. Tudo isso também é importante você entender. E outra coisa, quando eu falo de assessor, eu estou falando do assessor que acompanha o político, eu não estou falando de um assessor jurídico, eu estou falando do assessor que acompanha o político, que está ali, que vai gravar o político, que tem que fazer toda a parte de bastidor. O que isso pede? Pede praticidade. Então busque roupas que te tragam essa praticidade, que te tragam essa mobilidade e que te tragam também esse conforto. Esse é um outro fator que precisa ser pensado. Imagina você, uma mulher que acompanha o político ali todo dia, com salto 15. Você não vai aguentar. Então, a questão de praticidade, quando a gente fala em assessoria, essa assessoria que acompanha o político, que vai, que grava, que faz todos os bastidores, tem que prezar por essa praticidade. Então, pensa nisso também. Esse é mais um ponto a ser levado em consideração. E por fim, algo que tem que tomar bastante cuidado é em relação a marcas de luxo. Sabe, aquela logo aparente, aquela coisa meio ostentação que chama a atenção para aquilo que não deve. Como eu disse, você é coadjuvante. Então imagina, você chega lá com uma marca de luxo gigante aqui estampada, vai chamar a atenção. Por mais que o político não esteja com a marca, quem está ao redor dele acaba fazendo essa ligação, nessa associação mental. Ah, é o assessor do político. E olha só, tá todo grifado, tá todo cheio de marca. Então, muito cuidado também para não expor muita marca, para não ostentar, sabe, aquela coisa, aquele monte de, aquele monograma, aquela coisa de luxo. Muito cuidado em relação a isso. Reforço mais uma vez, a sua imagem reflete diretamente na construção
da imagem do político. Então, esses são pontos que você precisa pensar. Se você refletir sobre tudo isso que eu te falei, eu tenho certeza que você vai encontrar o seu caminho. Eu não estou falando de mudar estilo, eu não estou falando de mudar quem você é. Eu estou falando de você se adequar a esse dress code do político que você atende. E o primeiro passo é justamente esse, você sempre tem que estar um degrau abaixo. Por quê? Você é, reforço mais uma vez, coadjuvante e não o protagonista. Prezar pelo conforto também é importante, muito cuidado com marca de luxo muito aparente, porque isso pode passar uma mensagem errada. Então agora é refletir sobre isso e se estiver fazendo certo, continua. Se de repente tem coisa que você precisa mudar, dá uma pensada, se fizer sentido, você muda. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve também aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Um abraço e até breve!